Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Júlia e sejam bem-vindos ao Terapia Literária. No vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês todos os livros que eu li ali em novembro e dezembro. Já estamos no final de janeiro, sim, eu sei. Tô um pouquinho atrasada, ainda tô falando de 2023, já estando em 2024. Mas são livros que eu não podia deixar de falar para vocês que eu li, enfim, durante esses 2 meses. Para quem, antes de eu falar sobre esses livros, já se inscreve no canal se não é inscrito, deixa o seu like, também deixa o seu comentário se já leu algum livro ou alguma outra curiosidade. Enfim, vamos conversar nos comentários e também, se você conhece alguém que gosta desse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo, tá ali embaixo. Ativa o sininho das notificações para toda vez que eu postar um vídeo novo, você estar recebendo. Também vou deixar aqui embaixo os links da minha wishlist. Para quem não sabe, fevereiro é o mês do meu aniversário. Se quiser me presentear, tá ali embaixo. E também eu vou deixar o link do IG do Terapia no Instagram. Nós estamos com 107 inscritos. Eu quero chegar, nós queremos chegar aos 200 inscritos até o final do ano. E sim, ainda temos muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer. E talvez esse ano teremos parceria. Estou concorrendo, a parceria principal, da Companhia das Letras. Então torçam aí, para que eu possa estar produzindo conteúdo também com livros mais atuais, mais recentes, segundo os lançamentos. Para quem não sabe, agora voltando, ao tema do livro, do vídeo. Para quem não sabe, em novembro eu tive uma ressaca literária. Novembro é um mês que mexe um pouco comigo, por conta do Dia dos Finados, e também eu perdi um parente muito querido. Quem viu no Insta viu que realmente eu dei ali uma parada com muita coisa, com conteúdo, enfim, me mexeu bastante. Então acabou que eu tive uma ressaca literária. Eu tava lendo livros, mas não tava tão dentro assim deles. Mas em dezembro voltou um pouquinho ao normal. Agora em janeiro tá ainda assim, tá fluindo bastante, Então, os livros que eu li, eu vou começar com os e-books, que eu tô com o Kindle aqui na mão. Então, um dos e-books a qual eu li no mês de novembro, junto um pouquinho ali dezembro, foi... Não vai focar ali pra vocês. Aqui. Entre Flores de Novembro, da Bruna Santos. O quarto e último livro das Irmãs Quadra. Um livro, assim, que concluiu muita coisa e que me deixou, assim, instigada, querendo mais um livro. Mas, infelizmente nós não vamos ter, porque encerrou, o ciclo das irmãs. Nós temos ali, um epílogo que é muito lindo, assim, é apaixonante cada livro das irmãs. A gente vai conhecendo e a gente acaba meio que se tornando uma quinta quadra, nessas histórias. E assim, foi muito lindo, muito prazeroso. Eu realmente curti bastante, assim, das leituras dos 4 livros, das irmãs, também o Despertar da Rainha, que é um outro livro da Bruna. E assim, foram livros que eu gostei tanto, 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 que eu com certeza releria aí daqui um tempinho, releria, traria para vocês também algumas coisas de dentro do livro. E eu quero muito ter as 4 edições, das Irmãs Quadras físico, porque eu gostei tanto que eu quero ter. Um outro livro, que inclusive foi uma leitura coletiva que flopou novamente, é Diário de Confissões de um Garoto Peculiar. De novo, eu esqueci.
Aqui a capinha pra vocês. E foi um livro, assim, que contou bastante da parte universitária, né, Agora eu não vou lembrar o nome do personagem, mas foi, assim, um acontecimento de coisas que fez com que a gente pensasse, comigo principalmente, aquilo que eu sou, né, o que eu valho e as minhas qualidades, os meus defeitos, e até a questão de mudar, assim, no dia a dia, ter um pouquinho mais de carisma e coisas do tipo, né? Não ser só pessimista, muito pessimista, achar que, meu Deus do céu, o mundo vai acabar amanhã, não é assim. E também, né, a questão que ali eles falam bastante de Deus, né? E foi uma questão que me deixou bem mexida também. Gostei bastante. Foi um livro assim que eu não tenho palavras para dizer. Realmente, porque foi assim um livro que, se eu for parar para pensar tudo que tem ali dentro, são coisas que aconteceram comigo também. É realmente como se fosse um dia a dia de um universitário, né? De questões que muitas vezes a gente se pergunta se realmente aquilo vale a pena, se realmente eu sou capaz daquilo. E muitas coisas assim que a gente vai pensando ao longo da vida, do dia a dia mesmo. Um terceiro livro, que na verdade já é ali mais para dezembro, não é tanto novembro, foi 5 contos por F. Scott Fitzgerald. Vou deixar aqui, mostrar para vocês a capinha. É uma máquina de escrever. Eu peguei ele no... Se eu não me engano, foi no Exploda Seu Kindle. E foram contos assim que eu não gostei tanto. Foi uma coisa bem confusa. Não entendi muita coisa que tava ali dentro. Claro, né? Clássico, quem gosta de clássico vai pegar e vai ler. E gostar também, né? Eu já não entendi tanto. Teve muitas referências ali que eu não peguei. Enfim. Mas não digo, não pegue esse livro para ler. Não, se você gosta de clássicos e mais essa parte sistemática, assim, eu recomendo, né? Acredito que você vai gostar. Agora já eu, como não sou tanto assim dos clássicos, já não gostei tanto, né? Acabei dando 3 estrelas, né? Não é uma nota ruim, né? É uma nota mediana, mas, né, pelo fato de que realmente eu não me adequei à história. Também, agora partindo para os físicos, que eu finalizei, né, ali em novembro e dezembro. Temos o livro 60 Histórias para Dormir, que são livros assim que vai retratar bem a magia da Disney, coisas que acontecem dentro dos filmes, coisas como se fossem os bastidores, acontecimentos por trás das câmeras, assim, que acabam trazendo, né, uma alegria, um quentinho, lembranças assim de filmes que eu assisti, mas eu não lembrava mais. Então foi uma coisa que me tocou bastante. Então eu acabei assim curtindo bastante ali as historinhas, as coisas, acabei lendo bastante também. E realmente mexeu com aquela minha criancinha interior, né? Um outro livro, que foi uma releitura mais do início para eu tentar lembrar, né, de tudo que acontece na história para pegar o segundo livro, foi A Menina que Não Sabia Ler, do John Harding. Sim, ele é um livro um pouquinho assim suspense, ele não é tão terror, mas para mim quando eu li, quando eu era mais nova, eu tinha por volta de uns 10 anos de idade, isso fazem 10 anos atrás, né? Eu li esse livro e pra mim ele parecia muito terror. Hoje eu sei que é um suspense e pra mim foi uma história que me marcou bastante, principal a parte que acontece ali no final, que mexeu bastante comigo. Claro, né, são questões assim que cada um pode odiar ou amar essa história. Eu gosto dela,
Porém, né, pelo fato de que a minha lembrança quando eu era pequena me assustou, me dá um pouquinho de medo até em questão de pegar o segundo livro. Mas, um pouquinho dessa história vai contar sobre 2 irmãos que foram morar na casa do tio deles, que os pais faleceram num acidente. Então, eles vão morar na casa do tio. E nesse decorrer, eles acabam não conhecendo o tio deles. E a gente vai ter governantas. A primeira governanta, ela acaba falecendo, ela se afoga ali num lago. E depois, né, vai vir uma segunda governanta que ela não é uma pessoa muito boa. Ela é muito malvada, assim, várias coisas vão acontecendo. E assim, são cenas que vão mexendo bastante com o nosso psicológico. E a gente se coloca no lugar dessa menininha. Por quê? Pra ela, no caso, pro tio dela, ela não poderia aprender a ler nem escrever. Somente costurar, crochetar, cozinhar, coisas do dia a dia. Porque para ele, uma mulher não podia conhecer muita coisa, não podia aprender as coisas para não acabar sendo melhor do que ele. Enfim, são pensamentos antigos, mas que às vezes acontecem ainda nos dias de hoje. E claro, né, eu realmente hoje eu olho assim para a história e eu gosto bastante dela, só ali o teor mais do suspense que me deixa assim um pouco naquele receio de pegar o segundo livro e não gostar da história. Outro livro que eu li, no caso, que a gente tem físicos, só que eu li no modo e-book, no Esquilo, Antes que o Café Esfrie. Pra quem não conhece, que eu acho difícil de não conhecer, é um livro que é coreano, que ele foi traduzido e ele vem com 4 contos que acontecem dentro de um café. E nesse café a gente faz viagens no tempo, porém tem várias regras. E não pode, no caso, tu recebe ali um café passado e ele tá quente e tu não pode deixar esse café esfriar, senão você não volta no tempo. Não volta da sua volta no tempo. E no caso, isso vai passando, enfim, e acontecem, né? São 4 histórias que se interligam entre elas, e uma dessas histórias, assim, mexeu bastante comigo, porque acontece ali, né, o falecimento de uma pessoa, e eu, como perdi minha mãe, eu queria ter essa oportunidade que ela teve de voltar no tempo e falar tudo que eu gostaria para minha mãe. Então, essa questão foi uma coisa assim que realmente mexeu, me tocou. Os 4 contos em si me tocaram também, mas esse conto em específico fez com que eu desse 5 estrelas para esse livro. E eu acredito que é um dos meus favoritados, assim. Eu quero muito pegar o segundo e o terceiro livro, porém, né, devido às circunstâncias, ainda não consegui. Nem comprei, né, enfim, só tá ali no Esquilo. Ainda não fui atrás do segundo e do terceiro livro. Né. E um outro foi um conto, né, Um Natal no Campo, que foi um dos desafios ali de dezembro do próprio Esquilo, dentro, né, do calendário do advento deles. E foi um conto que eu gostei, mas não foi aquele conto que mexeu, assim, que me tocou e que fez com que eu me apaixonasse com a história. Dentro dele nós vamos ter ali uma garota que vai para o interior e chama os amigos dela para participarem com ela do Natal no interior. E ali vai acontecer várias coisas, né? Um se apaixona pelo outro, outro já é apaixonado, tá comprometido, e assim vai indo. Até que a gente chega no final e descobre um monte de coisa. E eu fico tipo. Não fez sentido. Algumas coisas eu fico tipo assim. Então, precisa acontecer tal coisa pra tu perceber isso.
por que não ser verdadeiro já no início, né? Enfim, coisas que não couberam aqui dentro da minha cabeça, mas, enfim, se eu não me engano, dei 4 estrelas pra ele. E agora já partindo pros audiobooks. Sim, eu tô mais envolvida um pouco mais com os audiobooks, que eu consigo escutar e fazendo as coisas que eu preciso fazer. Um deles foi do Humberto Eco, Migração e Intolerância. E eu não tenho muito o que falar sobre ele, porque ele é um pouco mais histórico. E eu não lembro muita coisa, realmente. Eu coloquei ali, eu fui fazendo outras coisas, quando eu vi eu tava pensando, meu Jesus amado, e agora? Eu não vou voltar o livro que tem 2 horas só pra eu escutar aquilo ali de novo. Aí eu fui seguindo e foi passando mais a questão ali da migração num país pro outro, coisas que aconteceram, enfim, intolerância, né, questão sexual, questão racial e coisas do tipo que a gente vê até hoje, enfim. Também eu finalizei alguns livros que estão como mini books no Esquilo. Então, Cidades do Mundo, que eu tinha começado em outubro, eu finalizei em novembro. Que faltava Roma, São Paulo, Washington, Londres, Veneza, Rio de Janeiro, Paris, Tóquio, Los Angeles, Berlim, Salvador e Lisboa. Também li em novembro, escutei no caso, em novembro e em dezembro, Maravilhas do Mundo, que foi Europa parte 1, parte 2, Eurásia e Oriente Médio, Brasil parte 1, parte 2, África, Antártida e Oceania. Também América do Norte, Ásia e as 7 Maravilhas da Antiguidade. Um outro livro que também foi ali mini book, que eu consegui escutar capítulo por capítulo, foi Meu Babaca Favorito, que vai trazer ali uma história de 2 amigos. Eles estão em cidades diferentes, ele está na cidade natal dela e ela está na cidade da universidade dela. Ela finalizou a universidade, se formou e tudo mais, só que ela acabou não conseguindo emprego lá para se manter, então ela terá que voltar para a cidade dela. Só que como ela não se dá bem com os pais, então ela resolve ligar pro amigo dela e dizer: olha, tô indo pra aí, não tenho onde ficar, vou ficar na tua casa. Simplesmente só comunicar. E ele, não, tá, tudo bem, né? Mas eu tô precisando de algumas pessoas ali na minha floricultura, que é da mãe dele, e eu preciso então que você trabalhe comigo pra pagar o aluguel. E ela, não, tá, tudo bem, sem problemas, vou seguir ali até eu arranjar um emprego. E aí eles vão, né, se desenrolando, se conhecendo mais do que eles já se conheciam, convivendo um pouco mais um com o outro. E claro, né, se declarando, enfim, muitas coisas vão acontecendo, assim, coisas engraçadas dentro que realmente, assim, dá aquele quentinho no coração. Então, foi, assim, uma coisa que eu fiquei tão feliz, sabe, com o final, assim. Gostei bastante, dei 5 estrelas, era uma coisa que eu precisava também. Então, não favoritei, mas 5 estrelas ali, claro, porque, nossa, deu aquele quentinho no coração. Também, eu comecei Quem Te Convidou, eu finalizei agora em janeiro. Eu não vou passar tão detalhado, porque como eu vou falar dele nos 3 meses, né, de janeiro, fevereiro e março, eu vou deixar um pouquinho quietinho aqui, só dizer pra vocês, ó, finalizei esse. Também teve Parte da Decoração, que também é um outro mini-book, que é um livro transformado em mini-book do Esquilo, que mexeu bastante comigo, vai falar bastante sobre término, sobre relacionamento, sobre perda de bebê, sobre gravidez, né, a aceitação de uma criança que não é seu filho, enfim, várias coisas que vão acontecendo ali. E uma paixão que simplesmente aparece e não... E só aparece, assim, e tem que tomar as rédeas para não acontecer muita coisa. E principal pela criança ali, no clima natalino, que... Nossa, né? É outro livro que me deu um quentinho no coração, principal
né, ali no mês de dezembro, que eu tava mais envolvida com livros natalinos. Um outro livro que eu escutei foi Papai Noel ao Avesso, onde vai contar assim uma história de duas famílias que são brigadas entre si. Só que nós temos 3 assaltantes que resolveram se aposentar assim da vida de malandras e estão tendo uma fazenda. Só que às vezes eles têm uns impulsos assim meio aleatórios, né? Então, um desses assaltantes, ele acaba roubando um carro com um bebê dentro. E ele não vê que esse bebê tá dentro. E ele simplesmente vai pra casa e ali eles têm que tomar decisão se eles cuidam, se eles devolvem, o que eles fazem com aquela criança, com aquele carro, enfim. Até que ele vai assim de volta na casa do casal onde ele roubou o carro. E ele vai tentar conhecer assim um pouquinho da vida do casal, se realmente são pais presentes, o que tinha acontecido pro pai ter deixado a criança dentro do carro. Enfim. Aí ele encontrou ali 2 bilhetes, leu e ele deu de cara ali com a mulher que simplesmente pede pra ele, ó, já que você é um assaltante, conseguiu invadir minha casa, eu preciso que você faça uma coisa pra mim e eu vou te pagar. É basicamente isso, e acontece tanta coisa, e no final tem uma lição de moral, assim, tão boa, assim, e eu fiquei assim, meu Deus do céu, sabe? Gostei bastante, dei 5 estrelas ali, e é claro que vou favoritar, vou deixar ali, ó, gente, é esse aqui que vocês têm que ler no Natal e entender o que tá acontecendo. Também, pra finalizar, um conto de Natal do Charles Dickens. Não foi, assim, o livro de Natal que, nossa, todo mundo adora, enfim. Não gostei tanto. Já deixando assim, não gostei tanto, porque clássico, né? Entendi algumas premissas ali, só que dentro dele tem um livro que eu preciso ler, que daí não entendi muito a questão. Mas também é uma história com uma lição de moral muito boa, muito cativante. Questão de se doar para conseguir proporcionar um Natal melhor para alguém. Então, assim, foram livros que construíram algumas coisas comigo, para vocês verem, assim, novembro e dezembro, nossa, aconteceu muita coisa, minhas leituras foram tipo, não, peraí, tem coisas acontecendo, você precisa se centrar e retomar sua vida. Basicamente, isso foram as minhas leituras de novembro e dezembro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.